verdadeiro veneno não vem de fora, vem da sua mente. Você talvez ache que seus maiores inimigos estão lá fora, nas pessoas que te rejeitam, nas oportunidades que você perdeu, nas situações que não saíram como você esperava. Mas e se eu te dissesse que a prisão mais cruel onde você vive está dentro da sua própria cabeça? Sim, é a sua mente, essa mesma que te acorda no meio da noite com medo, que te faz repassar conversas que já acabaram, que te prende em ciclos de comparação, de cobrança, de dúvida. A sua mente não treinada age como um inimigo silencioso. Ela não grita, ela sussurra, e aos poucos ela te enfraquece. Ela te convence de que você não é suficiente, de que você precisa ser mais, ter mais, agradar mais. Ela envenena tudo que é simples, tudo que é verdadeiro, tudo que poderia ser leve. Esse veneno não é novo. Ele foi sendo destilado ao longo dos anos, pela sociedade, pela família, pelos traumas, pelas rejeições, pelas experiências que você não soube digerir. E sem perceber, você foi criando crenças. Crenças sobre você, sobre os outros, sobre o amor, sobre o mundo. Crenças que hoje te impedem de confiar, de agir com firmeza, de caminhar com presença. O homem moderno está sobrecarregado, ansioso, estressado, mas não é pelo mundo lá fora, é porque sua mente nunca para, porque ela se tornou um campo de batalha constante, onde ele luta contra si mesmo todos os dias, sem nem perceber que está lutando. Você acorda e já sente um peso no peito, e não sabe explicar, mas ele está lá, porque sua mente já começou a te bombardear antes mesmo do café da manhã, com preocupações que ainda não aconteceram, com cobranças que você nem sabe de onde vieram, com memórias que você queria esquecer. E esse ciclo se repete, dia após dia. Mas há uma saída, não mágica, não rápida, não fácil, mas existe. E ela começa com uma mudança de postura interna. Não é sobre calar a mente, é sobre treinar a mente. É sobre observar os pensamentos sem ser arrastado por eles. É sobre parar de acreditar em tudo que sua cabeça te diz. É sobre recuperar o centro, o silêncio, a clareza. O estoicismo não vai te prometer felicidade, porque felicidade é frágil, volátil, temporária. O estoicismo te oferece algo maior, liberdade. Liberdade de pensar com lucidez, de sentir com presença, de agir com racionalidade. A mente pode ser sua prisão, mas ela também pode ser sua arma mais poderosa. Tudo depende de quem está no comando. E neste vídeo vamos começar essa jornada, de dentro para fora, de volta ao seu centro, onde nenhuma comparação, nenhuma rejeição, nenhum julgamento tem mais o poder de te abalar. Prepare-se, porque talvez, pela primeira vez, você vai enxergar o que realmente está te envenenando. E vai aprender a antidotar isso com consciência, força e liberdade. O ciclo vicioso do pensamento automático destrutivo. Você já reparou na velocidade com que a sua mente julga tudo ao seu redor? Um olhar torto de alguém e você já imagina que está sendo rejeitado. Uma demora em responder e você já constrói uma narrativa de desinteresse, de abandono. Um erro pequeno, e a sua cabeça transforma isso em uma confirmação de que você é um fracasso. Isso não é acaso, isso é hábito mental. E hábitos mentais, quando não observados, se transformam em correntes invisíveis. A neurociência já provou. Mais de 90% dos nossos pensamentos diários são repetitivos, e a maior parte deles, negativos. A mente age como um sistema de proteção primitivo. Ela interpreta tudo como ameaça. Ela se antecipa ao perigo. Mas o problema é que nesse processo ela distorce. Ela amplia o que não é tão grave. Ela diminui o que você fez de bom. Ela insiste em te manter alerta, mesmo quando não há risco real. Você se torna refém de uma programação automática que você não escolheu. E o mais perigoso é que você acredita em tudo isso. Você acredita que o medo que sente é real.
Você acredita que vai fracassar, porque já fracassou antes. Você acredita que ela não te ama mais, porque a mente sussurrou isso num momento de insegurança. O estoico enxerga esse mecanismo com clareza. Ele não briga com os pensamentos. Ele os observa. Ele entende que a mente vai tentar sabotar, que vai tentar reduzir, que vai tentar convencê-lo a não agir, a desistir, a se calar. Mas ele não obedece, porque ele compreendeu uma coisa simples, porém libertadora. Você não é o que você pensa. Você é o que você faz com o que pensa. É aí que começa a ruptura com o ciclo destrutivo. Quando você cria um espaço entre o pensamento e a ação, entre o impulso e a escolha, entre o medo e a decisão. A mente diz, você não vai conseguir. Você responde, veremos. A mente diz, ela vai te abandonar. Você respira e diz, isso é uma hipótese, não um fato. A mente diz, você não é bom o bastante. E você escolhe continuar, mesmo assim. Esse espaço entre o pensamento e a resposta é onde mora o seu poder. A prática estoica é, na verdade, um treino diário de separação entre ruído e realidade. Você não precisa eliminar os pensamentos negativos. Você só precisa parar de dar a eles o controle da sua vida. Treine, observe, respire, questione. Esse ciclo só continua se você seguir reagindo automaticamente. Mas no momento em que você decide responder com presença, com clareza, o ciclo é quebrado. E nesse exato instante, o veneno começa a perder força. O veneno da comparação constante. Poucas coisas enfraquecem tanto um homem quanto a comparação. Mas ela não chega como um inimigo declarado. Ela chega como um sussurro, um scroll no celular, uma imagem de sucesso alheio, um corpo mais definido, uma vida mais livre, uma mulher mais bonita ao lado de outro homem. E sem perceber, você começa a se medir, começa a se diminuir, começa a se sentir atrasado, mesmo sem saber qual era o seu próprio relógio. Essa comparação silenciosa rouba a sua paz. Ela cria um vazio que nunca existiu, mas que agora parece real. Você deixa de ver o que construiu para ver o que o outro tem. Você para de se ouvir, para se tornar um reflexo daquilo que julga ser superior. E é aí que o veneno se instala. Porque a comparação constante não só enfraquece a sua autoestima, ela te torna um homem sempre em dívida com a própria história. Sempre se sentindo menos, sempre se sentindo atrás, sempre tentando provar que é bom o bastante. Mas bom o bastante, isso para quem? Marco Aurélio, em meio ao caos do Império Romano, escreveu: é tolice se preocupar com a opinião de pessoas que não vivem a sua vida. E é exatamente isso. Você vive numa realidade única, com uma história única, com desafios que só você conhece. Comparar o seu bastidor com o palco do outro é uma crueldade consigo mesmo. A comparação só faz sentido quando é com quem você foi ontem, quando é usada como impulso de crescimento, não como punição silenciosa. A mente que se compara o tempo todo enfraquece. A mente que se concentra no próprio caminho fortalece. O estoico não é cego ao mundo, mas ele não se distrai com ele. Ele olha para o que sente e questiona. Ele olha para o que deseja e analisa se aquilo vem da alma ou da insegurança. A comparação é veneno quando te afasta de si mesmo, mas é remédio quando te aproxima da sua essência. Por isso, toda vez que o pensamento surgir, ele tem mais do que eu, ela gosta mais de caras assim, eu nunca vou chegar lá. Pare, respire e lembre, nada disso diz respeito ao seu valor. O seu valor não é medido pelo olhar alheio, mas pela profundidade com que você olha para si mesmo. E um homem que se vê com clareza não se distrai com vitrines. Como o diálogo interno te enfraquece emocionalmente? Você já reparou em como fala com você mesmo? Não nos momentos em que tudo vai bem, mas naqueles em que você erra, em que é rejeitado, em que sente medo ou fracasso.
Porque é aí que o diálogo interno se revela. É nesse silêncio tenso que sua mente sussurra ou grita: você não é bom o bastante. Ela nunca vai te escolher. Nada do que você faz dá certo. Você sempre estraga tudo. Frases como essas parecem pensamentos, mas são cordas. Cordas invisíveis que te prendem a um ciclo de autossabotagem. Elas não descrevem a realidade. Elas criam uma nova. Uma realidade distorcida, cruel, onde você é seu próprio agressor. Onde você se diminui antes que o mundo o faça. Onde você pede desculpas por existir, por tentar, por falhar. A neurociência já mostrou. O cérebro não distingue o que você imagina do que de fato acontece. Quando você se diz todos os dias que não é suficiente, seu corpo acredita, sua energia muda, sua presença se retrai, seu brilho se apaga e você começa a viver como se essas mentiras fossem verdades, mas não são. O estoicismo nos convida a outra postura. Ele não ignora os pensamentos, ele os examina. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos fere, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. E seu julgamento começa dentro da sua própria cabeça. Por isso, todo homem estoico precisa praticar a arte de ouvir o próprio diálogo interno e reescrevê-lo, não com afirmações vazias, mas com lucidez. Em vez de "porque isso sempre acontece comigo", ele pergunta: "o que posso fazer com isso agora?" Em vez de "eu sou um fracasso", ele afirma: "estou aprendendo, ainda não cheguei lá." Em vez de "ninguém me escolhe", ele diz: "eu me escolho e construo o meu valor a cada escolha." Isso não é autoajuda barata, é neurociência emocional, é maturidade, é soberania interna. E mais, é uma forma de romper com os padrões mentais que te foram impostos por experiências passadas, por vozes externas, por amores que feriram ou pais que falharam. Você não é obrigado a carregar isso para sempre, mas você é responsável por transformar esse diálogo. E toda vez que sua mente tentar te puxar para baixo, lembre: você não é a voz que te machuca. Você é a consciência que escolhe escutar ou calar. A mente reativa, um inimigo que explode por dentro. Você já percebeu como em segundos você pode perder tudo? A calma, o respeito, a razão, a paz. Basta uma mensagem mal interpretada, uma crítica, um olhar torto, um silêncio inesperado, e algo dentro de você acende. Uma explosão emocional silenciosa que consome tudo ao redor. Essa é a mente reativa. Ela não espera, não questiona, não observa. Ela ataca. Ela transforma pequenas dores em grandes guerras. Ela transforma insegurança em raiva. Ela transforma orgulho ferido em desprezo. Ela transforma ciúmes em controle. Ela transforma medo em arrogância. E enquanto isso acontece, você se afasta da sua essência. A mente reativa te transforma em alguém que você não quer ser. Alguém que fala o que não pensa, que faz o que vai se arrepender, que machuca antes de ser machucado. Mas isso não é força, é prisão. A reatividade emocional é uma algema invisível que te faz dançar conforme a música de quem te provoca. E o pior, muitas vezes quem te provoca nem percebe, mas você, mesmo assim, explode. Explode por dentro, explode em silêncio, explode sorrindo por fora, explode tentando parecer forte, enquanto se afoga em impulsos que não domina. O estoico vê esse processo com clareza. Ele não reprime as emoções, ele as compreende. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos afetam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. O problema não é a provocação, é a forma como você a interpreta. O problema não é o que ela disse, é o que você acredita sobre o que ela disse. O problema não é o que aconteceu, é o que isso tocou dentro de você. E é aí que o estoicismo te oferece uma saída. Simples,
mas poderosa. 3 passos. 1. Respire. Simples assim. Antes de qualquer reação, respire. A respiração profunda acalma o sistema nervoso, quebra o ciclo do impulso, desacelera o gatilho emocional. 2. Faça silêncio. Silêncio é força. Quem responde na hora, responde com o ego. Quem espera, responde com consciência. Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa ser fiel à sua paz. 3. Reflita. Isso é pessoal? Ou estou projetando? Isso é fato? Ou é interpretação? Isso exige resposta? Ou apenas presença? Com o tempo, você vai perceber. Nem todo ataque precisa de defesa. Nem toda provocação merece reação. Nem toda dor precisa se tornar conflito. A mente reativa não é sua essência. Ela é um reflexo de traumas, medos e condicionamentos. E quando você observa essa mente sem ceder a ela, você começa a se libertar. A cura está no domínio do foco e da percepção. A mente não para. Ela fala o tempo inteiro. Mesmo quando tudo está em silêncio lá fora, aqui dentro, ela continua. Pensamentos, medos, lembranças, fantasias, cobranças, tudo isso surge de forma automática, repetitiva, hipnótica. E o que define seu estado emocional não é o que acontece na sua vida, é o que você foca, é como você interpreta, é o significado que você dá. 2 homens podem viver exatamente a mesma situação, o término, a rejeição, a crítica, a perda. Um entra em colapso, o outro se torna mais forte. Qual a diferença? O foco, a percepção. O estoico não busca controlar o mundo externo. Ele domina o lugar onde tudo começa, o centro da sua atenção. Porque onde você coloca o foco, você coloca sua energia. Se você foca no que perdeu, vai cultivar escassez. Se foca no que não controla, vai alimentar ansiedade. Se foca em ser aceito, vai se desconectar de si mesmo. Mas se você foca no que depende de você, na sua respiração, na sua postura, na sua presença, no seu valor, então você muda, de dentro para fora. O filósofo Sêneca dizia: a maior parte do sofrimento está em como você o vê, não no que ele é. E Jung confirmava: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Por isso, o estoico anota seus pensamentos. Ele não aceita tudo o que surge na mente como verdade. Ele questiona, ele duvida, ele filtra, ele treina. Um exercício simples, mas transformador. Pegue um papel. Escreva os pensamentos que mais se repetem nos seus dias. Leia em voz alta e pergunte a si mesmo: isso é um fato ou é uma interpretação? Isso me fortalece ou me enfraquece? A mente indisciplinada acredita em tudo o que pensa, mas a mente treinada sabe. Pensamento não é verdade, é sugestão. E quem domina a atenção, domina a percepção. Quem domina a percepção, muda a realidade que vive. A cura, portanto, não está em eliminar pensamentos, está em escolher quais você alimenta, porque a mente pode ser sua prisão, mas quando educada com consciência, ela se torna sua melhor aliada, sua lâmina mais afiada, seu templo mais silencioso. Não se trata de calar a mente, trata-se de ensinar a mente a caminhar ao seu lado, e não contra você. Sua mente pode ser sua prisão ou sua arma. Você não está preso à realidade, você está preso à forma como aprendeu a percebê-la. A mente, quando deixada solta, age como um inimigo invisível. Ela sussurra mentiras com a voz da sua consciência. Ela te envenena com medos que nem são seus. Ela te limita com crenças que não são verdadeiras. E o mais perigoso, faz tudo isso de maneira silenciosa. Você acorda cansado e acha que é físico, mas na verdade é mental. É o peso dos diálogos internos que você nunca desafiou. É a guerra invisível entre o que você sente e o que você precisa fazer. Entre o que você pensa
e o que você é de verdade. Por isso, o estoicismo não é uma filosofia para homens que querem conforto, é para homens que querem liberdade. E a verdadeira liberdade não começa no mundo externo, começa no único lugar onde você tem total autoridade, seus próprios pensamentos. Epicteto dizia: você pode ser acorrentado no corpo, mas jamais na mente. E Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, lutava diariamente contra os excessos da própria mente. Você entende o que isso significa? Significa que não importa quanto dinheiro você tem, quantas mulheres te querem, quantas vitórias você acumulou, se você não domina a si mesmo, continuará escravo, escravo da comparação, do medo, da validação, do apego, da raiva, do passado. Mas quando você vira essa chave, quando você percebe que a mente é treinável, que você pode observar, questionar e reconstruir seus padrões, você começa a se libertar. Você se torna mais calmo, mais presente, mais seletivo, mais claro. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. Você parou de ser o prisioneiro da mente e se tornou o seu comandante. Esse é o verdadeiro estoicismo. Não um manual de frases bonitas, mas uma prática diária de clareza e coragem. Clareza para ver o que sua mente faz com você. Coragem para assumir o controle. A mente é poderosa, mas ainda mais poderoso é o homem que a domina. Então, agora que você sabe, respire, observe e escolha com o que você vai alimentar sua consciência a partir de hoje. Porque o mundo pode te desafiar, as pessoas podem te provocar, a vida pode te testar, mas se sua mente for sua aliada, nada pode te derrubar.